Olá, vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco e aqui nós vamos para o capítulo 40. E aqui, sobre o milagre que Deus operou quando Santo Antônio, em Rimini, pregou aos peixes do mar. Vamos lá? Querendo Cristo bendito demonstrar a grande santidade de seu fidelíssimo servo, Monsenhor Santo Antônio, e com quanta devoção se devia ouvir a sua pregação e santa doutrina, uma vez entre outras, por meio dos animais irracionais, no caso os peixes, repreendeu a insensatez dos infiéis hereges. Do mesmo modo como antigamente no Velho Testamento, pela boca de uma burra repreendedora, a ignorância de Balaão. Assim, estando certa vez Santo Antônio em Rimini, onde havia grande multidão de hereges, e querendo devolvê-los à luz da verdadeira fé e ao caminho da verdade, por muitos dias pregou a eles e disputou sobre a fé de Cristo e da Santíssima Escritura. Porém, como eles não apenas não concordassem com suas santas palavras, mas ainda por cima, endurecidos e obstinados, como estavam, não o quisessem ouvir. Santo Antônio, um dia, por divina inspiração, foi até a beira do rio, perto do mar, e colocado assim na margem entre o mar e o rio, começou a falar, como em pregação da parte de Deus aos peixes. Ouvi a palavra de Deus, vós, peixes do mar e do rio, já que os infiéis hereges se esquivam de ouvi-la. Apenas assim falara. Subitamente veio-lhe à beirada tamanha multidão de peixes grandes, pequenos e medianos, como jamais naquele mar ou naquele rio se vira. E todos tinham as cabeças fora da água, todos atentos à face de Santo Antônio, todos em gigantesca paz, mansidão e ordem, pois, mais na frente, e perto da margem ficavam os peixinhos menores, depois deles os medianos, e depois, por último, a água era mais profunda, os peixes maiores. Colocados, pois, nessa ordem e disposição os peixes, Santo Antônio começou a pregar solenemente e disse assim: meus irmãos peixes, sois muito obrigados, segundo a vossa capacidade, a agradecer ao Criador por vos ter dado tão nobre elemento para a vossa residência, já que tendes, segundo o vosso agrado, águas doces e salgadas, bem como por vós ter dado muitos refúgios para escapar das tempestades, e ainda por cima um elemento claro e transparente, e comida com que sobreviverdes. Deus, vosso Criador, cortês e benigno, quando vos criou, deu-vos o mandamento de crescer e multiplicar-vos, e deu-vos também sua bênção. Mais tarde, quando houve o dilúvio geral, enquanto todos os outros animais pereciam, a vós somente Deus conservou sem dano. Deu-vos ainda barbatanas, para poder discorrer aonde vos apraza. A vós foi concedido por mandamento de Deus guardar o profeta Jonas e ao terceiro dia despejá-los na terra são e salvo. Vós doaste o dinheiro do censo ao nosso Senhor Jesus Cristo e que, como pobre, não tinha como que pagar. Vós fostes a comida do eterno Rei Jesus Cristo antes e depois da ressurreição. Por singular mistério, por todas essas coisas, sois muito obrigados a louvar e bendizei a Deus, que vos deu tantos e tais benefícios mais que às outras criaturas. A essas e semelhantes palavras e ensinamentos de Santo Antônio, começaram os peixes a abrir a boca e inclinaram as cabeças, como estes e outros sinais de reverência, conforme a maneira possível a cada um. Louvaram a Deus. Então Santo Antônio, vendo tamanha reverência por parte dos peixes para Deus, seu Criador, e alegrando-se em espírito, em alta voz falou: bendito seja Deus eterno, pois mais o honram os peixes aquáticos que os homens heréticos, e melhor ouvem a sua palavra os animais irracionais que os homens infiéis. E quanto mais pregava Santo Antônio, mais crescia a multidão de peixes, e nenhum saía do lugar que havia ocupado.
A notícia desse milagre começou a correr para lá o povo da cidade, dentre os quais foram arrastados até mesmo os supraditos hereges, e estes, vendo um milagre tão maravilhoso e manifesto, lançavam-se todos compungidos no coração aos pés de Santo Antônio para ouvir a sua prédica. Então, Santo Antônio começou a pregar sobre a fé católica e tão nobremente pregou que todos aqueles hereges foram convertidos e voltaram à fé de Cristo. Já todos os fiéis ficaram com enorme alegria, confortados e fortalecidos na fé. Feito isto, Santo Antônio despediu os peixes com a bênção de Deus e todos partiram com maravilhosos gestos de alegria. E de modo semelhante fez o povo. Em seguida, Santo Antônio permaneceu em Rimini por muitos dias, pregando e fazendo muito fruto espiritual de almas. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Mais uma história linda, né? E de uma passagem, né? De Santo Antônio de Pádua, né? Que, né? Grande também, grande espírito de luz, né? Que trouxe grandes feitos, né? Junto a São Francisco, a ordem, né? Então, nessa história, ela é tão fantástica porque, assim, trazendo para outros pontos de vista, que é o que eu gosto de levar, né, os ensinamentos, as histórias, não só da forma literal que eu acabei de citar para vocês, mas quando queremos passar algo, que é no caso, cada um tem a sua verdade, cada um determina a sua verdade, cada um procura a sua verdade, concretiza a sua verdade. E nem sempre a sua verdade vai ser igual à verdade do próximo. Nem tudo que a gente for falar vai tocar os corações das pessoas ou as pessoas vão concordar. E não é para que a gente insista, não adianta a gente insistir com pessoas que não queiram ouvir aquilo que a gente pensa, que é uma verdade nossa. Todo mundo tem o direito de expressar a sua verdade, todo mundo tem o direito de falar e de ouvir. Mas tem pessoas que não querem nem ouvir, porque aí, de certa forma, levam para um outro lado aquilo que você tem de certeza dentro de você. Então, se você tem uma certeza de fé a ser colocada e as pessoas não querem ouvir, tratam aquilo com desdém, ou com deboche, ou com algum tipo de escárnio, não vale a pena perder seu tempo, né? Vá falar, vá se expressar com quem quer ouvir, com quem esteja conectado realmente com a natureza. E foi assim que realmente é uma história tão pontual que a gente pode tirar tantas vertentes, tantos caminhos, porque quem Santo Antônio procurou para se conectar, para mostrar a todos a conectividade das palavras que ele tinha com os animais da natureza. Cita-se animais irracionais, os peixes, mas ele procurou aqueles que estão mais conectados com a natureza. Os que estão mais conectados com a natureza estão mais conectados com Deus. Então, procurem pessoas que estejam mais conectados, que vão realmente te ouvir, que vão ter a paciência para lhe escutar, vão ter a paciência para ver também o seu ponto de vista e você ouvir o delas. É muito ruim a gente imputar ao outro a nossa verdade, sem a gente ouvir a verdade alheia, para que a gente possa, em comum acordo, estarmos equilibrados e unidos. Então, São Francisco e Santo Antônio, ele trouxe esse grande ensinamento. Ele falou aos animais da criação. E com um milagre propriamente dito, ele se fez ser ouvido pelos hereges e pelos aqueles que estavam, né, debochando, talvez escarneando, ou talvez não dando valor naquilo que ele estava falando. Então, se conecte à natureza, se conecte com aqueles que querem ouvir. Não adianta insistir com aqueles que naquele momento não querem lhe ouvir, ou lhe praguejam, lhe debocham. Não adianta, você vai acabar se sentindo mal, vai acabar causando algum certo conflito, um certo tumulto, e não vale a pena perder seu tempo, sua energia nisso. Se conecte à natureza, fale para a natureza,
Vá para um ponto da natureza, converse com o tempo, converse com a natureza, vá para a natureza, caminhe, vá para uma cachoeira, para uma praia, para um campo, uma trilha, se conecte e lá se expresse o que você fala. Todos que estão à sua volta, todos os elementos que estão da criação irão lhe ouvir, pode ter certeza disso, tá bom? Então, é muito interessante também uma outra analogia que a gente possa fazer aqui mais para finalizar, a questão da ordem dos peixes, os peixes menores, ele falava os peixes menores bem na beira, os peixes medianos mais um pouco ao fundo, e os peixes maiores lá no fundo, em águas mais profundas. Ou seja, aqueles que estão mais receptivos, que se colocam humildemente, como Jesus falou, o reino dos céus está aberto para as crianças são a porta de entrada. Se coloquem como crianças que você vai se conectar aos reinos de Deus. Se coloque de forma humilde, se coloque de uma forma pura, se coloque de uma forma inocente, que você se conecta, de uma forma simples. Então, aquele que se coloca menor, se torna o maior. É um fundamento muito importante essa questão da ordem dos peixes. Cada vez que eu me coloco menor, mais perto da palavra eu estou. Cada vez que eu me coloco simples, me coloco humilde, mais perto da conexão eu estou, mais perto da luz eu estou. Quanto mais eu me coloco lá atrás, mais um pouquinho longe, não vou ouvir da forma como deveria, mas estou ouvindo. Mas cada mais, de uma forma mais simples que eu me coloco, pequenas coisas, grandes grandezas, né? Se coloque como menor, se tornará o maior. E assim vai. Então, nós podemos tirar várias interpretações, quis aqui colocar algumas para vocês, para que a gente possa refletir numa história tão linda, que pegando dela literal, a gente pode entregar em várias áreas da nossa vida. Também tire suas próprias conclusões e nos vemos no próximo episódio, no próximo capítulo. Paz e bem.